Presbítero Júlio, qual é a enquete do dia? Paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um momento da enquete bíblica aqui no Voz da Libertação. Aceite a paz do Senhor Jesus Cristo. A pergunta de hoje é: há momentos que a obediência silenciosa revela mais maturidade do que manifestações públicas da fé? Pois é, queremos entender se a fé verdadeira, a obediência no Senhor, é apenas aquilo que é visto pelas pessoas, aquilo que pode ser notado, que pode ser percebido por aqueles que convivem conosco? Ou será que, na verdade, é possível e, de repente, até muito mais legítimo, mais claro no que é o objetivo de agradar a Deus, aquilo que nós obedecemos em silêncio? Aquilo que fazemos para agradar a Deus e obedecer a sua vontade, mesmo que não seja visto pelos demais? Esta é a pergunta de hoje. Participe, deixe aí o seu comentário. Queremos saber a sua opinião. Muito obrigado, presbítero Júlio Souza. Aí está, portanto, a pergunta que norteará a nossa enquete. Pergunta importantíssima, como todas as perguntas são. O nosso intuito não é aqui causar nenhuma discordância, não é. O nosso intuito é trazer uma pergunta para que você reflexione, externe a sua opinião, participe conosco, interatue conosco, interatue em espanhol, viu? Interactuar, interaja conosco e, logicamente, no final, viu, Natiel, o nosso querido presbítero Júlio Souza, ele vai nos ensinar o que a Bíblia diz a respeito da enquete. Nós agora vamos a divulgar o resultado final da nossa enquete. Vamos divulgar que rufe os tambores, filho do Estevão mais a Sônia. A pergunta que norteou a nossa enquete foi essa: há momentos que a obediência silenciosa revela mais maturidade que manifestações públicas de fé? Muita gente participou, o resultado final ficou igual ao que tivemos na primeira parcial, 95% dizendo sim, 5% dizendo que não. Respeitamos e agradecemos a opinião de todos, porém, nós aqui priorizamos o que a Bíblia diz. E o presbítero Júlio Souza agora vai nos dizer o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Bíblia diz que sim. Muitas vezes a obediência em silêncio terá muito mais valor do que alguma manifestação pública. E eu já vou logo para o texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui Saul ficou preocupado em fazer alguma coisa, em sacrificar, aparecer, ser visto, ser notado pelas pessoas. Ele poderia ter obedecido silenciosamente. Sem ser notado, ele teria obedecido e, melhor, teria agradado a Deus. Infelizmente, este foi o ponto crucial da reprovação de Saul, quando ele poderia ter obedecido de forma silenciosa, mas não o fez. Mateus capítulo 21, verso 28 ao 31, fala-nos de uma parábola em que dois filhos têm atitudes antagônicas, ou seja, bem diferentes um do outro. Ele disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Aqui Jesus fala de dois filhos que, diante da ordem do Pai, do chamado do Pai, um diz: vou, e não foi. Outro disse: não irei, e acabou indo. A obediência é o que importa. Um mostrou-se de primeiro momento que
agradaria o pai, mas não foi o que ele fez. Acabou por trás, nos bastidores, mudando de opinião e não obedeceu, enquanto que o outro mudou de opinião, mudou de direção, mas para agradar a Deus. Finalizo com Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porque se persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Muito cuidado para que as nossas manifestações públicas de fé não seja apenas para parecer diante dos homens que servimos a Cristo. Paulo disse que a prioridade é honrar a Cristo. E se queremos honrar a Cristo, muitas vezes isto será feito de forma silenciosa. Não que não precisemos cuidar do testemunho público, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas mostrando algo prioritário, que não pode ser esquecido, que é o testemunho que vai além de qualquer coisa. A minha consciência. Ser agradável, ser fiel, ser obediente, mesmo quando ninguém está vendo. Obrigado pela tua companhia, é sempre muito bom falarmos da palavra de Deus. Até a próxima enquete bíblica. Muito obrigado, presbítero Júlio Souza. Aí está, portanto, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete. Todos os dias, fique atento, pois temos sempre enquetes que enriquecem o nosso conhecimento.